Olá, igreja, paz do Senhor. Eu me chamo Giovana, tenho 25 anos, sou membro da Lagoinha desde outubro do ano passado e hoje eu posso dizer que eu vivo uma nova história. Então, quando eu cheguei aqui na Lagoinha, eu já tinha conhecido Jesus, eu já tinha me batizado em outra congregação, mas eu ainda não tinha me aprofundado muito na palavra, porque lá nessa outra igreja não tinha um preparo para o batismo como assim aqui na nossa. A gente tem o curso START, que é um pré-requisito que eu acho ótimo para nos preparar para esse momento, né? O meu batismo, ele foi obra totalmente do Espírito Santo, porque eu de fato não entendia o que aquilo iria fazer na minha vida. Eu só recebi um chamado muito forte de que eu deveria me batizar naquele dia e eu fui, porque eu estava cansada da vida que eu vivia. Na época que eu me batizei, isso foi no início de 2024, eu estava enfrentando um momento de uma depressão profunda, viciada em álcool, em drogas, festas. Eu estava sem propósito nenhum. Eu lembro que eu saía, eu ia para as festas, eu bebia, eu fumava, eu me drogava e eu estava sempre rodeada de muita gente, de muitos amigos. Mas quando a festa terminava, era só eu e Deus no meu quarto. E voltava todo aquele vazio, aquela solidão, e eu não aguentava mais aquela vida. E eu lembro que eu conversava com Deus e dizia: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso encontrar qual é o meu propósito, para que eu nasci. Eu tô tão cansada de me sentir assim, de me sentir sem valor, de me sentir indigna. Os meus relacionamentos não davam certo, eu não tinha amizades verdadeiras. Então o Senhor, Ele me direcionou para esse batismo. Por mais que eu não entendesse o que de fato estava acontecendo, eu já sabia que no mundo espiritual já estava tendo uma movimentação para que a minha vida fosse mudada. E desde que eu me batizei, eu tenho até uma foto que logo que eu saí das águas, eu dei glória ao Senhor, porque eu senti no fundo da minha alma que a partir dali as coisas iam mudar. E de fato foi isso que aconteceu. Depois do meu batismo, quando eu cheguei em casa, eu fui fumar um cigarro, como eu sempre tinha o hábito de fumar, e eu passei muito mal. Eu vomitei, eu não consegui fumar aquele cigarro, e eu entendi que aquilo era o Senhor dizendo: chega, essa vida acabou. E eu comecei a me aprofundar mais na palavra, comecei a procurar mais do Senhor no secreto, comecei a ler a palavra, a orar, a falar com Ele. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração as coisas que eu deveria parar de fazer, os lugares que eu deveria parar de frequentar, a maneira que eu deveria parar de me vestir, as pessoas que eu deveria parar de conviver. E foi um período muito difícil, porque eu escolhi renunciar a todas essas coisas para viver o novo de Deus para minha vida. E lá naquela igreja, eu entrava e saía como se eu fosse invisível, ninguém me via, eu não ganhava nenhum boa noite, boa tarde. E eu pensava, sabe, será que o Senhor está me vendo? Será que vale a pena tudo isso que eu estou fazendo? Até que eu decidi não frequentar mais aquela igreja. E passei quase 6 meses em casa, sem ir em culto nenhum, mas sempre mantendo meu relacionamento no secreto com o Senhor. Mas muito sozinha, só eu e Deus. E eu lembro que eu orava, e eu até escrevi no caderno que eu tenho de orações, e eu dizia: Senhor, me apresenta as tuas amigas, me apresenta pessoas que pensam como eu estou pensando agora, pessoas que vão me ajudar, me fortalecer em fé, pessoas que vão estar comigo nos momentos de aflição, nos momentos de alegria. E eu orava muito por isso. Até que um dia, eu morava em Porto Alegre, eu vim visitar minha madrinha que mora aqui em Canoas, e eu passei na frente da Lagoinha. E ainda tinha aquele letreiro que dizia Lugar de Novas Histórias. E no momento que eu vi aquilo, o meu coração bateu muito forte, o Espírito Santo falou para mim que aqui era o meu lugar, que eu precisava vir para cá porque aqui o Senhor ia me curar. E eu comecei a assistir os cultos da Lagoinha em casa, online, porque eu tinha vergonha de vir sozinha. Eu pensava que por ser uma igreja grande, ia acontecer que nem acontecia na outra igreja. Eu ia entrar, eu ia sair, ninguém ia me ver e nada ia mudar. Mas não foi assim. Eu comecei a assistir em casa e eu comecei a acompanhar nas redes sociais, até que eu vi que postaram sobre o Conexão. E o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração que eu precisava me inscrever e vir. E mesmo com medo, com insegurança, eu vim. E eu lembro que era nas terças-feiras à noite, e eu sentei num cantinho com muito medo, muita insegurança, e uma mana muito querida, a Carlinha, que hoje é do Gerações, me viu, sentou do meu lado, me abraçou, perguntou meu nome, disse o quanto Jesus me amava e o quanto eu era esperada aqui. E talvez ela nem se lembre disso que ela fez, mas eu tenho certeza que ela foi usada pelo Espírito Santo naquele dia para dar início à minha cura. E desde aquele dia, eu comecei a frequentar mais a igreja, eu fui encaminhada para um GC Virtuosas, que hoje eu faço parte com muito orgulho. E eu posso dizer que a minha oração ela foi mais que atendida, porque eu não ganhei só as amigas de Jesus que eu tanto pedi. Eu ganhei uma família. Pessoas, mulheres, irmãos e irmãos que estão comigo sempre em oração, no dia da alegria, no dia da tristeza, pessoas que eu sei que eu posso contar. Hoje eu sei que eu tenho uma família de fé. Hoje eu sei que eu não sou só mais um número aqui nessa igreja, que tem tanta gente. Eu sei que eu faço parte, que eu pertenço a um corpo, ao corpo de Cristo. E que cada pessoa aqui nessa igreja, cada membro tem o seu papel e é importante para a obra de Deus. E hoje eu posso dizer que eu, uma improvável, graças ao amor de Jesus que me alcançou, aqui na Lagoinha, vivo uma nova história.